Depois que os times apoiaram, o Palmeiras não perdeu tempo, montou um dossiê e provocou o Flamengo. Mudanças para o jogo contra o Pirâmides. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos, lembrando que tudo isso para vocês é completamente 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro Negro e página Amaury de Paula Santos. Está tudo pronto, nação rubro-negra. Flamengo realizou hoje seu último treino focado no jogo de amanhã contra o Pirâmide às 14 horas lá em Doha, no Catar. Jogo que terá transmissão da Rede Globo de Televisão, GE TV, Cazé TV e também no Sport TV. Opção é o que não vai faltar para vocês assistirem esse jogo importantíssimo, que pode dar mais um título e mais um troféu para o Flamengo e dar a vaga aí para a grande final contra o PSG no dia 17, numa quarta-feira. Esse jogo tinha que ser um final de semana, rapaz. O bicho ia pegar fogos, ia ser igual comemoração de Ano Novo. Rapaz, eu presenciei o Flamengo ser campeão mundial em 1981. Eu tinha 13 aninhos de idade. E agora, com 57 anos, ver o Flamengo ser bicampeão, como eu anseio por isso, tá? O Felipe Luiz teve todo o elenco à sua disposição, com exceção de Matheus Cunha, que recebeu liberação, voltou para o Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento do seu filho. Lembrando que ele não joga mais no Flamengo nessa temporada de 2025 nem 2026. Ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e está de partida. Então, tirando isso, todo o elenco à disposição. Ontem foi aquele trabalho regenerativo na academia, então não estava todo o elenco à disposição do técnico Felipe Luiz. Pedro, nos momentos que foi filmado ali, ele treinou normalmente com o elenco, estava ali ansioso, não parava, mexia de um lado, mexia de um outro e tocava na bola, fazia embaixadinha. Tá assim, mostrando que quer jogo, mostrando que quer mesmo participar desses últimos jogos. Ele pode estar presente no banco de reserva amanhã contra o Pirâmide, segundo informações do Felipe Luiz na coletiva de imprensa, tá? Falando sobre esse jogo Flamengo e Pirâmide, o técnico do Pirâmide jogou toda a responsabilidade para cima do Flamengo. Falou que o Flamengo é um grande elenco, que é o favorito. E o Felipe Luiz, por sua vez, também elogiou o time do Pirâmide, como eu falei no vídeo da manhã, falou sobre os pontos fracos, os pontos fortes, né? Os pontos fortes do Pirâmide, principalmente a sua defesa e um jogador do ataque que eu, no momento, esqueci o nome. E o Flamengo pode ter algumas mudanças para esse jogo amanhã. Por quê? Jorginho tem 33 anos de idade. Alexandre e Bruno Henrique tem 34 anos de idade. Então, BH jogou aí 90 minutos contra o Cruz Azul e não, talvez, né, por conta da idade, esses jogadores, esses atletas, não tenham aí condições ou tempo de se recuperarem 100% e enfrentar o Pirâmides amanhã. Então, o Felipe Luiz pode promover algumas mudanças, como Ayrton Lucas na lateral esquerda, no lugar do Alexandro, e Gonzalo Plata iniciando aí no lugar de Bruno Henrique. Tá? Vamos aguardar, porque realmente Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva de imprensa, que tem jogadores mais experientes, jogadores com mais idade, que levam mais tempo para se recuperar, né? Como é um jogo um em cima do outro, viagem, talvez esses jogadores não estejam disponíveis, né, para começar jogando amanhã, mas estarão à disposição no banco de reserva. Essa é uma das mudanças que podem ocorrer para o jogo de amanhã, meus queridos e minhas queridas. Daqui a pouco eu trago mais informações. Quero falar sobre uma mudança que o Flamengo fez, né, na sua preparação, já visando o ano de 2026, tá? O Flamengo muda planos e realizará pré-temporada no Rio de Janeiro, no CT Ninho do Urubu, né? O Flamengo realiza sua pré-temporada de 2026 no Brasil, especificamente no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A decisão, conforme publicada no Coluna do Fla, marca uma mudança significativa em relação aos últimos anos, quando o Flamengo optava por realizar esse período de preparação nos Estados Unidos, com Orlando sendo aí o seu destino favorito, tá? A mudança no local da pré-temporada foi motivada pelo desgaste físico dos jogadores e uma fonte interna revelou o seguinte, abre aspas,
Os jogadores estão destruídos e não dá para tirá-los de casa. Então, assim, Flamengo até hoje já realizou 76 jogos, sem contar com o jogo do Pirâmide, e se passando ainda tem o jogo contra o PSG, ou seja, daria aí 78 partidas em um único ano. Essa declaração reflete a preocupação da comissão técnica em proporcionar um melhor descanso e recuperação aos atletas antes do início da nova temporada. Até o momento, o Flamengo já disputou 76 jogos na atual temporada e tem um compromisso agendado contra o Pirâmide do Egito no dia 13 de dezembro. Além disso, caso vença a final do Intercontinental, a equipe enfrentará o Paris Saint-Germain da França. O Campeonato Carioca deste ano, ou seja, 2026, está programado para começar no dia 14 de janeiro. E o Flamengo fará sua estreia contra o Bangu. A data da reapresentação dos jogadores ainda não foi definida, uma vez que a equipe continua na disputa do torneio intercontinental. A decisão de manter a pré-temporada no Brasil pode ter impacto positivo no desempenho dos jogadores, já que o descanso adequado é fundamental para a recuperação física e mental da equipe. O que aconteceu? Os atletas não sabem ainda quando vão se reapresentar ano que vem, tá? O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro, né? Daqui a um mês e 2 dias, né? Hoje é dia 12, um mês e 2 dias, né? Então, assim, para saber a data da reapresentação, o Flamengo tem que saber o que vai acontecer amanhã. Se passar do Pirâmide do Egito, tem um jogo ainda dia 17. Então, as férias dele vai começar a contar depois desse jogo contra o PSG, o Flamengo passando. Então, o atleta tem direito a 30 dias de férias. Lembrando que os primeiros jogos do Campeonato Carioca vai ser feito com sub-20, que não vai aí para a Copa Júnior São Paulo, tá? Já avisando isso aí. Então, mudando aqui de assunto, galera, uma preocupação que alguns torcedores me perguntaram, aí, alguns dos nossos seguidores, com relação aos jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo. Se eles correm o risco de ficar fora da grande final contra o PSG passando amanhã. Olha só, quem levou cartão amarelo no Flamengo fica pendurado contra o Pirâmide? Vou trazer para vocês a informação. 4 jogadores do Flamengo, Jorginho, Alexandro, Cebolinha e Nicolas de la Cruz, receberam cartão amarelo na vitória por 2-1 sobre o Cruz Azul do México. Então, galera, vocês podem ficar tranquilos, pois os cartões amarelos foram zerados para a semifinal contra o Pirâmide do Egito. Nesse novo formato do torneio, as 3 partidas finais são tratadas como eventos independentes, o que zera o acúmulo de cartões em cada jogo. Ou seja, teve aí o Derby das Américas, vai ter agora a Copa Challenger, valendo o troféu, e a grande final, que é o Mundial, o Interclubes contra o PSG. Ou seja, cada jogo desse é um torneio diferente. Cada jogo desse vale troféu e vale medalhas. Flamengo aí acumulando, já estou em crise de abstinência, né? Flamengo já está 2 dias sem ganhar um troféu. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, ó. Flamengo, para esse jogo de amanhã, jogará com short branco e a camisa rubro-negra, ou seja, o uniforme tradicional, e o goleiro Agustin Rossi usará aí a blusa amarela, né? É aquela que usava Raul Plasma, né? Raul Plasma sempre gostava de usar aquele uniforme amarelo, era muito legal. Gente, eu trouxe a informação ontem que a CBF vai estudar diminuir o número de estrangeiros por partida. Ou seja, hoje, 9 estrangeiros podem ficar à disposição no banco de reservas. A CBF estuda diminuir esse número de estrangeiros à disposição por jogo. Não é diminuir o número de contratação de estrangeiros, não, tá? Isso foi um pedido do Red Bull Bragantino, que propôs uma redução de limite do estrangeiro. Então, o pedido foi do Red Bull. Sami Chaldi, presidente da CBF, afirmou que tende a concordar com a ideia e a preocupação é de se tirar espaço de jovens revelação no Brasil. Ou seja, devido ao grande número de estrangeiros, os jovens talentos brasileiros têm tido poucas oportunidades. Se têm tido poucas oportunidades é porque não tem maturidade, não tem qualidade, pelo menos de momento, para poder serem titular ou serem aproveitados nos times principais, né? Bom, foi um pedido do Red Bull Bragantino. Gravem isso aí, tá?
Rapaz, uma polêmica aí. Eu não posso falar porque eu não vi Pelé jogar. Eu posso falar de Zico, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Fabrício Bruno falou o seguinte, abre aspas, respeito muito a carreira do Pelé, mas quando vejo vídeos, entendo porque ele fez 1000 gols. Os zagueiros eram muito lentos. Eu já peguei 108 km de velocidade, não desmerecendo o Pelé, mas seria difícil para ele ter 100 gols no futebol que é jogado hoje. Fabrício Bruno, Pelé foi eleito o atleta do século. Naquela época que você viu os zagueiros lentos, o Pelé já era à frente do seu tempo. Hoje, com toda a preparação, com todo o condicionamento físico, com todo o maquinário, Pelé voaria abaixo hoje, dentro dos campos, e você não ia sentir nem o cheiro, Fabrício Bruno. Me perdoe, você está colocando o Pelé do passado, mas traz o Pelé para o presente, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda a estrutura que se tem hoje no futebol. Fala sério, né? Você é um fanfarrão, Fabrício Bruno. Sou teu fã, mas tu é um fanfarrão. Mudando aqui de assunto, o Plata desabafou no Catar, meus queridos, com relação aí às suas expulsões, ter ficado fora de alguns jogos. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, foi o pior momento da minha carreira. Nunca tive esse momento de ficar muito tempo expulso em sequência. Acho que em todo ano não tive amarelo no Flamengo, mas teve 3 ou 4 jogos que foram os piores da minha vida. Tanto individual como no coletivo, porque sei que prejudiquei muito o time, pela confiança que tenho aqui e que Felipe Luiz me dá todos os dias. Os companheiros também que fazem brincadeiras para eu me sentir melhor aqui. Tenho minha família que está no Rio e me ajudou muito. Agora estou aqui, minha cabeça mais aliviada e tentando fazer meu trabalho de novo, fecha aspas, disse Gonzalo Plata. Que bom que ele reconheceu. Espero que ele não cometa os mesmos erros. Apesar que teve alguns cartões vermelhos que ele recebeu, que foi até a Conmebol tirou a punição, porque não era para ter sido cartão vermelho, né? Bom, agora vem a grande polêmica, meus queridos. Agora chegou. Chegou, os clubes apoiaram, Palmeiras fez dossiê e provocou o Flamengo. Vamos lá. Clubes pedem à CBF que não aprove novos gramados sintéticos até a reunião em 2026. O pedido de parte dos clubes é para que a CBF suspenda a homologação de novos sintéticos até que o estudo seja feito e que haja uma decisão sobre o tema. Uma decisão passaria por possível proibição do sintético com transição obrigatória para os clubes que se adequem e usem campos naturais. Hoje, não existe sinalização de que isso acontecerá. O que existe é um movimento da maioria dos dirigentes contra o piso artificial. Lembrando que o Flamengo é que levantou essa bandeira aí. Eles sugerem que a CBF ouça os atletas antes de decidir. Em fevereiro, um grupo de jogadores que inclui Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Felipe Coutinho se manifestaram contra o gramado sintético. Inclusive, Jorginho, Saúl, todos eles criticam o gramado sintético. Em minoria, 5 clubes se manifestaram a favor dos seus sintéticos. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras. Lembrando que são 5 times com gramado sintético, sendo que haverão 6 jogos na grama sintética. Por quê, PQD? Porque São Januário está em manutenção, está em obras, então o Vasco vai usar o Engenhão para mandar os seus jogos, ou seja, 6 jogos, né, na Série A que serão realizados no gramado sintético. A CBF indicou que o tema será retomado em fevereiro ou março do ano que vem, ou seja, até lá, nenhum gramado sintético será aprovado. Haverá uma reunião, os jogadores serão consultados, os jogadores serão ouvidos, que para mim eles são os principais, eles são os donos do espetáculo, é eles que se lesionam. Não adianta eu chegar e vir aqui e defender a grama sintética sem a gente ouvir quem é que está lá dentro, né? Mas meu time joga com grama sintética. Claro que você não vai contra o seu time, é o teu empregador, é daí que você tira o teu salário, mas a maioria não joga em grama sintética. A maioria não tem, dos times não tem grama sintética. Então vamos aguardar, isso ainda vai dar muito pano para manga, porque o Palmeiras montou um dossiê
para defender o gramado sintético e provocou o Flamengo. A polêmica do gramado sintético segue a todo vapor no futebol brasileiro, principalmente entre Palmeiras e Flamengo. Nessa sexta-feira, o Palmeiras usou suas redes sociais para mostrar uma espécie de dossiê, onde divulga dados que defendem o uso do gramado sintético. Além disso, fez claras provocações ao Flamengo, que fez críticas públicas ao uso da tecnologia através de seu presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Com o título de Sintético ou Buraco, o Palmeiras iniciou sua série de postagens alegando que mostraria fatos que combateriam as fake news a respeito do uso do gramado sintético. Vamos aguardar, isso vai dar muito pano para manga. A maioria dos clubes são contra o gramado sintético. Palmeiras e mais 4 clubes defendem. Vai ser feito um estudo e vai ser feita uma consulta, principalmente aos jogadores, tá? Agora, para fechar esse vídeo aqui, como eu falei, eu não vi Pelé jogar, mas eu vi Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E aqui, ó, Louco Abreu diz o seguinte, abre aspas, Arrascaeta igualaria Zico no Flamengo se for campeão mundial. O ex-jogador Louco Abreu afirmou que se a Arrascaeta conquistar a Copa Intercontinental com o Flamengo, ele se igualará a Zico na história do clube. Cara, já está na história do clube, mas se igualar a Zico, ninguém. Abreu colocou o uruguaio no topo do futebol rubro-negro, logo abaixo do Galinho. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, sim, totalmente. O Arrascaeta teria que ser campeão do mundo e aí vai igualar a Zico. Fecha aspas. E ele continua, Zico é o máximo e Jorgian está perto ali embaixo. O que a Arrascaeta faz é impressionante. Fecha aspas. Terminou Louco Abreu ao La Manana de futebol. Rapaz, vamos lá. A geração que nunca viu o Zico jogar pode achar até que Jorgian de Arrascaeta é muito melhor que ele. Cara, Zico era genial. Zico era esplêndido. Zico era maravilhoso. Se o Márcio do Bangu não tivesse dado aquela entrada criminosa no Zico, ou como eu falei aí do Fabrício Bruno, se o Zico tivesse no futebol atual hoje, meu irmão, não daria para ninguém. O Galinho era um gênio. Ele estava sempre ali 10 segundos à frente de pensamento do seu adversário. Ele já pegava na bola sabendo o que ia fazer. Então, essa discussão é para quem nunca viu o Zico jogar, tá? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.